Olá, graça e paz. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. O projeto Auxílio ao Mestre tem como objetivo único auxiliar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, proporcionando-lhes um conteúdo, algumas informações e alguns comentários diferentes daqueles já propostos pelo comentarista da lição. E assim o fazemos debaixo do temor de Deus, na orientação do Espírito Santo e debaixo das vossas orações. Quero agradecer a todos que têm orado e intercedido pela minha vida, pela minha família. Conhecer você no decorrer deste ano foi uma das razões da minha alegria, da minha felicidade, da minha realização neste ano de 2017 que está se findando. Deus multiplique sobre a sua vida, professor e professora, bênçãos sem fim, que a eternidade venha lhe retribuir, que o Senhor venha lhe dar a recompensa e o galardão pelo maravilhoso trabalho que você tem realizado na obra de Deus. Vamos lá, lição de número 13, glorificados em Cristo. Hoje estaremos estudando sobre esse tópico. Glorificados em Cristo diz respeito à ressurreição e transformação do corpo humano, da natureza adâmica, sendo arrancada e sendo colocada uma natureza, um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. A natureza divina nós já temos quando aceitamos a Jesus, mas a plena redenção se dará quando Jesus voltar por sobre as nuvens para buscar a sua igreja e seremos todos transformados e estaremos sempre com o Senhor. Vamos lá ao momento da nossa lição. Introdução. O salvo em Cristo aguarda com muita expectativa o momento em que se dará o pleno cumprimento da obra redentora de Cristo, que é a glorificação do próprio corpo. Na ocasião, a natureza adâmica será extirpada de vez e o salvo nunca mais estará sujeito ao pecado. Meu amado irmão, a expectativa do salvo é o arrebatamento da igreja, é a volta de Jesus, porque é no ato da volta de Jesus que se dará a glorificação. O que é a glorificação? É o último ato da redenção de Jesus na cruz do Calvário. Hoje, nós experimentamos esta redenção de forma parcial, mas não na sua plenitude. Mas quando ele voltar, ele vai retirar a sua igreja aqui da terra, os mortos ressuscitarão e todos serão transformados. E essa natureza adâmica, ela vai ser extirpada de vez, meu irmão. E nunca mais estaremos sujeitos ao pecado e, consequentemente, ao sofrimento, à dor, angústias, dissabores e tristezas. Esta é a expectativa do salvo em Jesus Cristo. Podemos ter neste muitos projetos, muitos sonhos, desejos e realizações, mas nenhum desses projetos é superior a esta expectativa, que é a volta do nosso Senhor Jesus por sobre as nuvens. Vamos prosseguir na nossa lição.
tópico de número 1. A gloriosa esperança da ressurreição dos santos. Nós vamos falar nesse primeiro tópico sobre a expectativa da esperança da ressurreição do crente. Nós temos aí nessa expectativa da volta de Jesus, dessa ressurreição. Ressurreição, amados, para aqueles que já partiram em Cristo Jesus, que já morreram. Mas para nós, os que estivermos vivos na volta do Senhor, nós não iremos ressuscitar, nós teremos os nossos corpos transformados. E eu tenho comigo uma convicção que eu não verei a morte. Nós faremos parte da geração que verá a volta do Senhor por sobre as nuvens. Vamos lá? Subtópico de número 1. A ressurreição dos santos. Trata-se da união da matéria visível, corpo, com a matéria invisível, alma e espírito, daqueles que morreram em Cristo, os quais passarão por uma transformação sobrenatural. O corpo decomposto será ressuscitado e será semelhante ao corpo de Jesus. Esta é a primeira ressurreição. Meu amado, no ato da vinda de Jesus, quando as trombetas soarem, segundo o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, diz que será num soar de trombeta, num abrir e fechar de olhos. Os que morreram ressuscitarão, e os que estiverem vivos, nós teremos o corpo transformado. Mas de forma alguma precederemos aqueles que morreram, porque eles ressuscitarão primeiro. Então, esse primeiro subtópico, ele está falando da ressurreição. Ela se dará com aquelas pessoas que morreram, que ficaram só os ossos, e aqueles que foram queimados, aqueles que morreram afogados, aqueles que não se tem nem notícia do corpo. Há uma lei na física que afirma o seguinte, que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Deus, ele é poderoso para pegar as cinzas que sobraram, os elementos que nós não temos nem notícia, e trazer aqueles elementos, dar vida novamente, e trazer a vida, aquele corpo já que não tem nem vestígios dele. Deus, ele vai ressuscitar, vai trazer a vida. A ressurreição é isso, é trazer a vida àqueles que partiram em Cristo Jesus. Observe, é somente para aqueles que partiram em Cristo Jesus. E quanto aos salvos do Antigo Testamento, eles também ressuscitarão e participarão deste evento, porque eles morreram acreditando na vinda do Cristo e do Messias, e adentrarão aos céus, não pelos seus méritos, mas pelo mérito do sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Agora, nem todos ressuscitarão. Por quê? Porque aqueles que estiverem vivos, e eu acredito que eu faço parte deste grupo, eu acredito que você, meu irmão, faz parte deste grupo, nós não ressuscitaremos. Nós que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Imagina que você está na sua sala de aula, ministrando a escola bíblica dominical, e de repente um barulho ensurdecedor enche a sua sala, a sua classe. E você olha de um lado, olha para o outro, sem entender o que está acontecendo. Alguns alunos também percebem que um barulho está acontecendo, outros talvez não perceberão, porque não estão em plena comunhão. Mas aqueles que estão em plena comunhão
perceberão um barulho, uma voz de comando. E quando ele der por conta, ele parece que ele vai começar a subir, o seu corpo vai sendo elevado, e à medida que o corpo vai sendo elevado, vai sendo retirado desta terra. Esse corpo vai passar por uma mudança, esse corpo vai se transformar, vai ser um corpo glorificado. A natureza adâmica será deixada para trás e você receberá um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Eu fico imaginando que naquele exato momento, quando aquela trombeta soar e você ouvir, você vai subir por sobre as nuvens mais rápido do que a velocidade da luz. Em alta velocidade, nós encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. E olha, aqueles que morreram ressuscitarão. Meu irmão, eu fico imaginando que momento glorioso é este que Deus tem reservado para mim e para você. Vale a pena perseverar na fé, meu irmão. Vale a pena carregar a cruz, porque a glória que há de se manifestar sobre as nossas vidas, não há nenhum sofrimento que se possa comparar à glória de Deus que há de se manifestar. Naquele dia estarão reunidos o irmão Davi, a irmã Miriam e os heróis da fé. Davi, quando resgatou a Arca da Aliança, a Bíblia afirma, meu irmão, que ele entrou para dentro de Jerusalém, saltando, pulando, festejando e dançando. A irmã Miriam, ela expressou a sua felicidade quando viu o mar vermelho se abrir. Ela tocou o tamborim, tocou o tambor e as mulheres vinham atrás dela. Ela fez um hino, cantou porque Deus não só abriu o mar vermelho, mas matou o faraó e todos os seus soldados. Agora imagina o irmão Davi, a irmã Miriam, quando eles ressuscitarem e receberem um corpo glorificado. E o irmão Mauro aqui, bagunceiro, que vai dar glória, que vai dar aleluia. Os irmãos pentecostal, aqueles que pulam, que saltam, que rodopia, que quando recebe aquela glória de Deus extravasa, pulando, rodopiando, manifestando aquele prazer, aquela alegria. Meu irmão, eu imagino que o arrebatamento da igreja vai ser o maior evento que se tem notícia na história da humanidade. Vai ser o encontro dos crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Imagina a alegria. Eu fico imaginando os irmãos da África. Já viu os irmãos da África? Eu já assisti alguns cultos da África missionário. O culto lá é 8 horas de duração. Um calor de 45, 50 graus debaixo de uma lona de plástico, porque eles não têm templo, dinheiro para fazer um templo. Mas quando eles cantam, meu irmão, eles rodopiam, pulam, festejam. Imagina essa reunião por sobre as nuvens. Imagina, meu irmão, a alegria. Aí, meu irmão, penso eu, aqueles que não são pentecostais, aqueles que são da linha assim, irmão, ordem e decência, nada de barulho, isso é meninice. Quando vê o irmão Davi, a irmã Miriam, o irmão Mauro e uns canela de fogo, mas irmã do círculo de oração, naquele momento, meu irmão, nós vamos quebrar o protocolo, nós vamos adorar, nós vamos nos abraçar, nós vamos festejar e nós vamos chorar naquele momento e dizer: Deus, valeu a pena. Glórias ao nome do Senhor. Esta é a minha esperança. Esta deve ser a sua maior expectativa, o seu maior projeto de vida. Vamos prosseguindo. Texto bíblico. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João, capítulo 20, versículo 27. O corpo glorificado, irmãos, eu posso afirmar para os irmãos, ele terá características desse corpo que eu hoje tenho, que eu habito nele. Será um corpo transformado, um corpo glorificado.
Por exemplo, você pega um caroço de milho e planta. E quando ele nasce? Ele morre, ele é transformado, nasce ali um sabugo, uma espiga, e nasce ali, meu irmão, uma planta com várias espigas de milho, e nem fala, ninguém imagina que aquele milharal partiu de um pequeno milho. O corpo glorificado, irmão, ele terá traços e lembranças desse atual corpo. Ele vai passar por uma transformação. Jesus, quando entra no cenáculo onde estavam os discípulos reunidos, a palavra do Senhor nos afirma que ele mandou que Tomé tocasse nas suas mãos e no seu lado, porque as marcas das feridas ainda estavam nas mãos de Jesus e no corpo de Jesus. A princípio, os discípulos tiveram dificuldade de reconhecer a Jesus no primeiro momento, mas passado o momento da surpresa, eles perceberam que de fato era Jesus. Meu amado, o corpo glorificado, ele receberá a glória de Deus, mas será possível identificar com perfeição aqueles, meu irmão, que chegarão até ali naquele momento do arrebatamento da igreja. Vamos prosseguir. Corpo glorificado versus características físicas. O corpo glorificado manterá, em parte, algumas características do corpo físico que nos identifica. Se assim não fosse, não haveria nenhuma razão para fazer com que o salvo ressurgisse no mesmo corpo de outrora. Eu quero que você pense um pouco. Como vai se dar a ressurreição? Como vai se dar o arrebatamento? Primeiro, quem morreu, ele volta naquele corpo. Aquele corpo que está lá na sepultura, ele vai ressuscitar. Porque isto é importante para Deus. Os traços, as características, elas serão mudadas e transformadas, mas em parte, este corpo terá características desse corpo físico. Porque, observe, se nós fôssemos receber, então, um corpo totalmente diferente, para que Deus ia pegar aquela matéria que está lá na sepultura? Porque aquela matéria que ficou lá na sepultura é o que te identifica, o que nos identifica. Então, o corpo glorificado, ele terá, assim, com certeza, traços e características do corpo físico que hoje nós possuímos. Mas ninguém vai subir lá com cicatriz, com doença, com enfermidade. O corpo será glorificado, a glória de Deus virá sobre ele. É semelhante, que eu já afirmei, a um milho. Você planta um caroço de milho, quando planta é um milho pequenininho. Mas quando ele cresce e nasce, ele se torna uma planta grandiosa. Ou então a semente da mostarda, que é bem pequenininha, mas quando ela passa pelo processo de maturação e pelo processo chamado tempo, ela se torna a maior das hortaliças. Assim, meu irmão, será na transformação do nosso corpo. Receberemos um corpo glorificado, porém, haverá nesse corpo características muito parecidas, de certo ponto, com o corpo que hoje nós habitamos nele. Como será exatamente, eu não posso afirmar. Eu posso dizer que quando Jesus entrou no cenáculo, conforme o texto que eu já li, ele mandou que Tomé tocasse nas suas feridas, tocasse na sua mão e no seu lado, porque era o mesmo corpo, não era um outro corpo, era um corpo glorificado. Mas as características de Jesus, elas podiam ser percebidas pelos apóstolos, como de fato eles perceberam que de fato era Jesus quem havia ressuscitado. Semelhante Maria Madalena. No primeiro momento ela não reconheceu a Jesus, mas depois ela olhou bem, reparou, ela reconheceu que era Jesus. Amém, amado? Então, vamos prosseguir. Eu destaco o seguinte: o céu, lugar de conhecimento pleno. Sempre foi do propósito de Deus
que o homem conhecesse a obra de suas mãos. Assim o foi no jardim do Éden e assim o será na eternidade. Deus desvendará aos salvos os segredos do universo. Uma eternidade não será suficiente para conhecer tudo o que Deus fez. Meu amado irmão, algumas pessoas têm uma impressão do céu, que o céu é assim. Nós vamos ter a nossa casa, Jesus vai preparar a morada, aí a gente vai de manhãzinha, de noite para casa, vamos dormir, no outro dia acorda cedo e vamos todo mundo para a igreja, né? Para a casa da adoração, a casa de Deus. Ali nós prestamos um culto de 2 horas, 3 horas, 6 horas e depois nós voltamos para as nossas casas e depois volta para o culto da noite. Aí ele canta, louva, adora e depois vai embora para casa dormir. Aí volta depois no outro dia. Muitas pessoas têm a impressão que o céu vai ser um lugar monótono de rotinas, um lugar entediante. É um grande equívoco. Porque observa que quando Deus criou o jardim do Éden, Deus trouxe Adão e mostrou para ele tudo que havia criado e deixou que Adão colocasse o nome em cada animal. O que eu vejo nisso? Um Deus que tinha o prazer de revelar aos seus filhos, a Adão, que era obra das suas mãos, mostrar tudo que ele havia feito. E a eternidade, nós iremos conhecer o universo. O planeta Terra, segundo a ciência da astronomia, que não é astrologia, é astronomia, que é uma ciência que é o estudo dos planetas, do espaço, e eu fico maravilhado. O planeta Terra não é um planeta de primeira grandeza. Na verdade, se eu não estiver equivocado, é um planeta de quinta grandeza. Ele é pequeno. Existem planetas que são milhares e milhares de vezes maior do que o planeta Terra. Nós iremos desvendar, meu irmão, não só o nosso sistema solar, com os planetas em volta do Sol. A astronomia, ela aponta que existem milhões de outros sistemas solares semelhantes ao que nós temos. A Via Láctea, ela é apenas uma dentre tantas outras. O universo possui bilhões e bilhões de estrelas e planetas, e há quem fale no multi-universo, que este universo que conhecemos é apenas um dentre milhões ou bilhões de outros universos. Você pensa que o céu vai ser um lugar monótono, que nós vamos ficar lá de braços cruzados sem ter o que fazer. O céu é um lugar de conhecimento pleno. Uma eternidade não será suficiente para descobrirmos toda a obra da criação das mãos de Deus. Amém, amado? Vamos prosseguir. Eu uso esta imagem aí que eu baixei na internet, aí no Google, mostrando o que seria uma imagem do universo. Uma imagem feita pelo telescópio Hubble, que permitiu ver os planetas, as constelações, ver parte do universo. Meu amado, cada pontinho deste aí é um planeta a ser explorado, a ser conhecido. E nós conheceremos, porque num corpo glorificado, nós não estaremos limitados a tempo e espaço, ou até o clima, o ambiente desses planetas. Nós iremos conhecer, penso eu, que iremos conhecer o universo, o multiverso ou multi-universo. Amém, meu amado? A eternidade será um lugar de aprendizado eterno. Lá nós ficaremos surpresos com a grandeza da obra de Deus. Hoje a ciência se gaba de alguns avanços tecnológicos, mas observe que até hoje não conseguimos decifrar todo o mapa genético, o código genético da ameba. O mais simples ser que se tem notícia é a ameba.
não conseguiu decifrar todo o código genético dela. Nós não conseguimos respostas a um cientista que ele afirmou em dado momento que o que sabemos em relação à ciência é apenas uma gota d'água do oceano daquilo que ainda não sabemos. Amém, amado? Se você não teve oportunidade de acesso à faculdade, acesso à ciência, conhecimento, na eternidade, você vai ser ensinado pelo Criador do universo. Vamos prosseguir? Saber difundido na eternidade. O mais simples e iletrado dos salvos aqui neste mundo, na eternidade, alcançará um nível de sabedoria e conhecimento tão elevado que fará as mentes mais brilhantes deste mundo parecerem as mais desprovidas de inteligência. Meu amado, isso é um pensamento meu, uma teoria minha, baseado na minha leitura de Bíblia e na minha concepção da grandeza de Deus. Na eternidade, o saber, o conhecimento, irmão, será difundido. Hoje nem todos têm acesso a uma informação, a uma faculdade de qualidade. Não são todos irmãos em Cristo que sabem falar vários idiomas, que é cientista da NASA, como foi Antônio Gilberto, nosso consultor teológico, que é um patrimônio que nós temos na Assembleia de Deus. Ele já foi cientista da NASA. Não é todo mundo que alcançou essa oportunidade, mas na eternidade, o mais simples dos irmãos, aquelas irmãzinhas mais simples, e não sabe nem falar direito, não sabe nem pronunciar direito uma palavra. Alguns irmãos pregam, nós vai, nós foi, ontem, prega que Jonas foi vomitado na praia de Nínive, que Paulo caiu do cavalo, na sua simplicidade, por aí vai. Esse irmão mais humilde, mais simples da sua igreja, na eternidade, ele terá um corpo glorificado e 100% das faculdades intelectuais, da capacidade de pensar, criar, porque o próprio Deus ensinará a ele, meu amado, e o conhecimento que nós iremos alcançar ali, o mais simples, fará com que as mentes mais brilhantes que passaram por este mundo fiquem parecendo os mais ignorantes e iletrados. Albert Einstein, ele é tido como um dos homens mais sábios do seu tempo, desse último século que nós passamos. Segundo alguns cientistas, eles afirmam que Albert Einstein usou aproximadamente 25% da sua capacidade intelectual. E um homem normal usa, de média, 10% da sua capacidade intelectual. Na eternidade, Deus vai expandir a nossa mente. Primeiro que nós teremos um corpo glorificado. A nossa capacidade intelectual de aprender, de compreender, será infinitamente, incomparavelmente superior ao que nós temos hoje. Amém, amado? Isso é promessa de Deus. Eu vou receber isso lá e nós faremos coisas grandiosas para o Senhor. Se prepare, o céu não é um lugar monótono, o céu é um lugar de conhecimento, de aprendizado e de projetos que nós iremos realizar para Deus. E tudo faremos para louvar, glorificar e enaltecer o nome do Senhor. E posso dizer uma coisa, nós ficaremos de boca aberta com aquilo que nós veremos ali no céu. O maestro de música aqui da nossa igreja, Joel Amorim, que foi honrado por Deus na nossa igreja após um episódio doloroso, ele contra um ex-aluno dele, na certa ocasião perguntou: maestro, como será lá no céu? O maestro naquela hora disse para ele: olha, lá no céu nós iremos conhecer instrumentos
feitos com uma inteligência, uma capacidade tão inigualável que nós ficaremos pasmados diante da sabedoria dos instrumentos musicais que tem lá no céu. Meu amado, eu creio nisso. Eu sou fotógrafo, eu trabalho com vídeo, eu trabalho com filmagem, eu trabalho com edição de imagens. Eu penso que lá no céu eu terei paixão para fazer o que eu faço aqui hoje. Lá no céu vou trabalhar no JN, não é o Jornal Nacional não, vou trabalhar para o Jesus de Nazaré. Aquilo que eu faço hoje aqui com maior prazer e alegria, eu tenho uma certeza no meu coração, convicção minha, que eu farei isto também na eternidade, amém? Irmão, não tem problema se você não concorda comigo. Na eternidade a gente vai descobrir muita coisa, mas enquanto não chega lá, vamos imaginar como vai ser, amém? A plena salvação nos céus, meu amado. Esse tópico agora nós vamos falar sobre algumas características desta salvação no céu, amém? Então fique aí atento, anote, acrescente alguma coisa e quando você for ministrar a lição para a sua classe, você já vai estar mais antenado, preparado para trazer estas verdades de Deus. Vamos lá, subtópico de número 1, ausência de pecados e dores. No estado eterno, o pecado e a dor não mais alcançarão o salvo. Vale destacar que após a glorificação dos salvos, estes retornarão à terra para reinarem 1000 anos com Cristo e não serão molestados pelo pecado, pela dor ou pelo diabo. Meu amado irmão, observe isso, ausência de pecado e dores. Quero destacar aqui o seguinte, não foi proposto pelo comentarista. No céu, nós não estaremos mais sujeitos ao pecado. Alguém tem aquela preocupação? Já pensou lá na eternidade, se eu faço besteira, piso no tomate, pico o pé no balde e põe tudo a perder? Meu amado, na eternidade, o nosso livre-arbítrio já foi confirmado por Deus. Toda vez que você resiste ao pecado, toda vez que você resiste à tentação, toda vez que você se humilha diante de Deus e pede perdão, toda vez que você luta contra a sua natureza pecaminosa, adâmica, você está dizendo para Deus que você deseja morar com Ele na eternidade. E na eternidade, nós não estaremos mais sujeitos ao pecado, à tentação, às paixões. Nós teremos um corpo glorificado e o nosso corpo e os nossos pensamentos e desejos, meu irmão, serão eternamente para com o Senhor. Uma outra colocação que se faz necessário fazer aqui. A igreja, ela vai ser arrebatada, vai participar primeiro do tribunal de Cristo, que é para julgar as obras realizadas por cada um. Não está dentro da proposta da lição, mas vale destacar. O tribunal de Cristo não é para sentenciar ninguém, é para avaliar e julgar as obras de cada um, a motivação pelo qual cada um realizou algo na obra de Deus. Alguns fazem por paixão, outros fazem por dinheiro, outros por inveja. Mas ali será avaliada a obra de cada um. E, posteriormente, adentraremos as bodas do Cordeiro. Será ali o que nós entendemos a união do noivo com a noiva. Bodas fala de união e casamento, que é a união mística da igreja com Cristo. Passado um período de 7 anos aqui na terra, após o arrebatamento da igreja, eu quero destacar o seguinte, não é que passou 7 anos lá no céu não conta tempo, na eternidade não existe tempo, o tempo é aqui, amém? Aqui, passados 7 anos que a igreja saiu aqui, na contagem de tempo aqui da terra, esta igreja, ela retorna com Cristo
pisará com Jesus no Monte das Oliveiras. E nós voltaremos a este mundo com o corpo glorificado. Veremos com a comitiva. Jesus virá como chefe de Estado. E Israel clamará ao Senhor por socorro, naquela luta que ele vai passar na grande tribulação, e o Senhor vem naquele momento para Israel e para julgar as nações. E nós, meu irmão, estaremos aqui com o corpo glorificado. Mas aqui, quando estivermos com Cristo, nós não estaremos sujeitos à fome, doenças, dores, frustração, decepção, ao pecado, ao diabo. Não, nós não estaremos mais sujeitos, porque nós teremos corpo glorificado. A igreja, ela foi humilhada aqui na terra, ela foi perseguida, muitos foram martirizados aqui. E é aqui que a igreja foi perseguida e é aqui que a igreja será honrada. Amém, amado? Nós reinaremos com Cristo aqui. O governo que tem hoje aí os políticos, deputados, senadores, cargos públicos e os cargos de autoridade serão todos delegados à autoridade da igreja. Nós reinaremos com Cristo aqui. Então, lá no céu não haverá doença, pecado ou dores, e quando reinarmos com Cristo aqui, também não estaremos sujeitos ao pecado. Amém? Vale a pena destacar esse ponto aí na lição que não foi proposto pelo comentarista. Aqui eu faço uma colocação: igreja perseguida versus igreja exaltada. O desejo maior de Deus para o homem sempre foi o de se relacionar com ele de forma pessoal e irrestrita. Aqueles que perseveram carregando sua cruz, suas dores, derrotas e frustrações serão honrados por Deus na eternidade. Meu querido, não existe cristianismo sem cruz. Existe cristianismo sem dinheiro, existe cristianismo sem prosperidade, existe cristianismo sem cura, existe cristianismo sem ascensão e prosperidade da material, mas não existe cristianismo sem cruz, não existe cristianismo sem santidade, não existe cristianismo sem total dependência do Espírito Santo de Deus. Hoje, nós andamos com Jesus carregando a nossa cruz. Então, meu amado, nós passamos hoje pela igreja perseguida, a igreja às vezes humilhada, a igreja zombada, a igreja criticada. Meu irmão, por que você pensa que haverá um juízo final? Por que a Bíblia fala do juízo final? O juízo final, irmão, eu acho uma ideia fascinante, porque muitos cristãos morreram injustiçados aqui nessa terra. Muitos cristãos morreram na miséria, na pobreza. Muitos cristãos morreram degolados, injustiçados. Este mundo não é justo. Principalmente para aqueles que servem a Deus. Eles sofrem injustiças, perseguições, calúnias, difamação. Mas esta igreja perseguida será a igreja exaltada, exaltada pelo Senhor. Nós reinaremos com Cristo. Aquilo que os deputados e senadores fazem em Brasília, comprando às vezes voto, dinheiro para propina, para manter aquela casa luxuosa, aquele conforto. Meu irmão, nós desfrutaremos de tudo isso. Eu posso até desfrutar disso aqui nessa terra. E alguns irmãos que receberam de Deus esta bênção, mas eu quero dizer que isto não é um objetivo final da fé cristã. O objetivo final da fé cristã é a glorificação do salvo, é ele habitar na eternidade com Deus. Aqui, meu irmão, Jesus nunca idealizou tornar aqui, na sua passagem, o céu, ou trazer o céu aqui. Do contrário, ele falou do reino do céu. Ele diz que no mundo tereis luta e aflição. Hoje nós passamos pela igreja perseguida, a fase da igreja perseguida, a igreja humilhada, a igreja martirizada, a igreja que luta, que carrega sua cruz.
Mas, meu irmão, haverá um momento em que nós seremos honrados, exaltados pelo Senhor. Então, eu fico muito preocupado quando ouvimos evangelho do triunfalismo, o evangelho da vitória. Agora é só vitória, meu irmão. Só pode provar vitória, só vitória quem morreu, quem já partiu. Porque enquanto eu estiver aqui, eu vou ter derrotas, vou ter fracasso. Quem nunca passou por uma derrota moral? Quem nunca cedeu ao fracasso? Quem nunca cedeu a uma tentação? Quem nunca fez aquilo que não deveria ter sido feito? Davi fez o que não deveria ter feito. Paulo fala que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Paulo, ele, de certa forma, ele era decepcionado consigo mesmo, que ele queria ser melhor do que ele era. Meu amado, aqui nós carregamos as nossas derrotas, os nossos fracassos, as nossas frustrações, a nossa cruz. Mas aqui não é o nosso lugar final. Nós retornaremos aqui com o corpo glorificado, do lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas enquanto isso não acontece, seja fiel no pouco, porque Deus te colocará no muito. Vamos prosseguindo na nossa lição. Subtópico de número 2, a plenitude nos céus. Até mesmo os anjos aguardam com expectativa o momento glorioso em que os salvos adentrarão aos céus, pois semelhantemente eles lutaram contra o diabo e seus anjos. Posteriormente, lutaram a nosso favor, principalmente nos piores momentos vivenciados aqui na terra. A plenitude dos céus. Meu amado, eu não vou falar de tanta coisa sobre essa plenitude dos céus, porque eu não posso falar daquilo que a Bíblia não deixou claro. Então, muita coisa que talvez eu for falar, eu vou estar especulando. Mas de uma coisa eu posso falar com muita propriedade, que até os anjos aguardam com expectativa a minha entrada e a sua entrada no céu. Sabe por quê? Os anjos também travaram uma batalha contra o diabo e os seus anjos. Aquela terça parte dos anjos que seguiram a Lúcifer, que não é mais Lúcifer, era o nome que ele tinha, e ele hoje é Satanás, o diabo, a grande serpente. Esses anjos, houve uma batalha no céu, e 2/3 desses anjos permaneceram fiéis a Deus. Então, os anjos aguardam com expectativa aqueles que também travaram uma batalha contra o diabo e os seus anjos. E esses anjos que permaneceram fiéis a Deus, a Bíblia fala que os anjos são ministros de Deus que trabalham a favor daqueles que herdam ou hão de herdar a salvação. Meu amado, há anjos enviados por Deus para me guardar, para te proteger. E esses anjos, amados, eles estão na expectativa, aguardando a sua chegada. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão, lá no céu. Eu vou conhecer, você vai conhecer. O anjo vai chegar para você e falar: fui eu que estive com você, quando você achou que não tinha jeito. Fui eu que te dei aquele livramento, eu fui enviado pelo Senhor. Não é que nós idolatramos anjos, reverenciamos anjos, não, irmão. Nós reverenciamos o Senhor, mas há um papel deles, eles foram usados por Deus, eles trabalham ao nosso favor, como aconteceu de o anjo ser enviado pelo Senhor para tirar Pedro de lá da prisão. O anjo, meu irmão, ele é usado pelo Senhor, e até esses anjos aguardam com expectativa o momento que nós entraremos. Eu fico imaginando quando a igreja se encontrar com o Senhor por sobre as nuvens, irmãos. Quando os santos do Antigo Testamento, todos do Novo, de todas as eras, se encontrarem, será uma festa, meu irmão, e os anjos, se eles fazem festa, porque um pecador se arrepende. Agora imagina quando esse pecador for receber a sua coroa, a sua glorificação, um corpo eterno, aqueles anjos vão bradar de alegria, meu irmão, quando nós chegarmos ali.
Eu glorifico a Deus. Glorifique ao Senhor, meu irmão, a plenitude dos céus, porque até os anjos aguardam a nossa com expectativa. Eu penso que eles estão ansiosos, desejosos de me ver chegando lá, de te ver chegando lá. Meu irmão, não desista da sua carreira, continue. Vamos motivar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão envolvidos talvez com aquilo que o distancia de Deus, porque o céu é um lugar de gozo, de alegria, e até os anjos celebrarão. Eu fico imaginando que numa eternidade eu vou conversar com anjos que trabalharam, que estiveram do meu lado. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, a Bíblia fala que depois que ele venceu a tentação, vieram os anjos de Deus e o serviram. Meu amado, na tentação, Deus envia os anjos para estar do teu lado, você não está sozinho. José não estava sozinho quando foi tentado pela mulher de Potifar. Sadraque, Mesaque e Abidnego não estavam sozinhos quando foram lançados na fornalha. Deus pode me livrar da fornalha, mas Ele pode me livrar dentro da fornalha, dentro da cova dos leões. Esse é o Deus que nós servimos. Na eternidade nós teremos oportunidade de conversar com o Pai, de compreender muita coisa que hoje não compreendo. Eu aceito pela fé, porque a fé, ela não se fundamenta em fatos. A fé é a convicção das coisas que não se viu e a certeza das coisas que se esperam, meu irmão. Então eu caminho pela fé, mas eu tenho a certeza que eu estarei ainda na morada de Deus, conversarei com os anjos, vou conhecer Davi, Abraão, Isaac e Jacó. Vamos lá, eu uso esta imagem aí, uma imagem de um suposto anjo. Eu baixei na internet, isso não é um anjo, apenas para você imaginar que há legiões de demônios que trabalham, demônios que agem na área da carnalidade, demônios que agem para oprimir, para nos derrubar, para nos ver fracassados, para nos ver envergonhados. E Deus dá ordem aos teus anjos, dará ordem aos teus anjos para que não tropecem em todos os teus caminhos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque Deus dá ordem aos teus anjos. Meu irmão, Deus nos guarda, Deus nos protege. Você pode não ter nada, pode estar tudo dando errado na sua vida, mas Deus deu ordem a anjos para estar do seu lado, para te guardar, para te proteger. Você não está sozinho. Por mais que por circunstância queira dizer o contrário, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Amém, meu querido? Eu destaco aqui mais um outro tópico: eternidade, lugar de reconhecimento. Nos reconheceremos na eternidade. O mesmo Espírito que revelou a Pedro as identidades de Moisés e Elias há de nos revelar todos os heróis da Bíblia e todos os salvos de todos os tempos, nações, tribos e línguas. Meu querido, uma pergunta fica no ar. Lá no céu nós nos reconheceremos? Eu tenho certeza que sim. Primeiro, esse meu corpo será transformado. Então eu vou ter um corpo que de certa forma possui algumas características desse corpo que eu aqui estou. Quem me vê aí pela internet, no YouTube, talvez não vai me conhecer pessoalmente, mas no ato do arrebatamento, na eternidade, você vai me reconhecer e eu vou te reconhecer. E outra questão, eu não vi Davi, eu não vi Abraão, eu não vi Moisés, Isaac e Sansão, mas Pedro, ele acaso viu Moisés e Elias? Havia fotografia? Havia o WhatsApp? Havia algum vídeo? Alguma fotografia postada de Moisés e Elias? Como Pedro soube com convicção que se tratava de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Porque o Espírito Santo comunicou ao coração de Pedro. E na glória, na eternidade, a revelação de Deus, irmãos, ela será muito maior da qual nós temos hoje.
A revelação de Deus hoje, ela é limitada. Quantos homens que Deus usou para escrever a Bíblia? Aproximadamente 40 homens. Por que Deus não usou um único? Por várias razões. Uma entre elas é a questão da limitação da capacidade do homem de compreender e receber a revelação de Deus. Na eternidade, o Espírito Santo, quando eu estiver diante de Abraão, o Espírito Santo vai testificar no meu coração que eu estou diante de Abraão. Eu vou ver crentes lá de todas as nações, de todas as eras, de todas as tribos, de todos os lugares, de todos os tempos. E eu vou saber com exatidão quem é cada um. Porque o Espírito Santo, meu irmão, eu vou ter plena comunhão. A comunhão que eu desfruto com o Espírito Santo hoje, ela é limitada. Porque às vezes eu não oro, eu não jejuo, eu não consagro, a minha carne ela não quer orar, não quer jejuar, eu não tiro tempo para Deus. Mas na eternidade, irmão, a minha revelação, minha experiência com o Espírito Santo, ela será incomparavelmente, infinitamente superior. Eu quero aqui deixar um texto para você refletir no que eu estou dizendo. Mateus capítulo 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que a Bíblia está dizendo? Que eu não estou vindo do Oriente, eu estou vindo do Ocidente. Nós somos aqui da América. No nosso caso, América do Sul. Eu sou do Ocidente. Muitos virão do Oriente e do Ocidente assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Imagina que Abraão lá no céu esquece que ele é Abraão. Isaque não lembra que ele é Isaque. Jacó não lembra que ele é Jacó. Qual o seu nome? Não lembro. O que você fez lá? Não, também não lembro, não. Irmão, lá no céu nós não seremos mais ignorantes do que aqui na terra, não. Lá no céu nós teremos lembranças. A Bíblia fala que nós haveremos de julgar os anjos. Se nós haveremos de julgar os anjos, é porque nós somos testemunhas oculares, testemunha de acusação. Imagina uma testemunha que comparece diante do juiz, você veio para testemunhar contra esta pessoa. Você lembra desse episódio? Não. Você lembra desse fato? Não. Imagina uma testemunha que não lembra de nada. Meu irmão, no céu será um lugar de lembranças. Eu vou conhecer Abraão, a Bíblia fala que assentar-se-ão à mesa com Abraão. Por que eu vou saber que é Abraão? Porque o Espírito Santo vai testificar comigo. Eu quero conhecer lá na eternidade Sansão. Eu tenho convicção no meu coração que Sansão não era aquele homem lá de 2,5 metros de altura, musculoso, bombadão, fortão. Sansão, de repente, é igual a eu, Mauro. 1,68 m de altura, massa física bem distribuída em pouco espaço físico. Então, eu penso que Sansão não era aquele homenzarrão grandão, do contrário, eu tenho para mim que Sansão, ele era um homem comum. O sobrenatural era o Espírito Santo que se apoderava dele. Eu quero conhecer muitos heróis da fé. Eu quero conhecer aqueles que foram fonte de inspiração para a minha vida. Na verdade, nós vamos ter uma eternidade para estreitar as relações com os anjos, com os crentes de todos os tempos, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. O céu é de longe um lugar de monotonia. O céu é um lugar de conhecimento, de gozo, um lugar de reconhecer as pessoas. Amém, amado? Vamos prosseguir na nossa lição e eu quero destacar aqui uma coisa. Domingo próximo, quando você estiver ministrando a lição, será a véspera de Natal. Meu amado, por mais que existem algumas questões envolvendo Natal, que Jesus, de fato, ele não nasceu no mês de dezembro, segundo o relato bíblico, ele teria nascido por volta do mês de março, mês de abril, que é o período que os pastores cuidam de ovelha. Mas independente da data, o que vale é você reunir a sua família. Não importa se você tem panetone, se você tem peru chester, se você tem perdigão, se você tem uma galinha, se você tem um ovo frito. A essência não é isso. É homenagear o aniversariante. É você refletir a importância
da passagem, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu casamento, que você seja muito abençoado por Deus, não só no dia 25 de dezembro, mas todos os dias do ano. Estamos chegando já na reta final do ano e eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelos irmãos que eu conheci pelo WhatsApp, os irmãos que eu conheci no YouTube, quem sabe Deus irá me proporcionar a oportunidade de eu conhecer os irmãos pessoalmente. Que Deus abençoe a sua vida, a sua classe, a sua escola, os irmãos dos vários cantos desse país. Eu não vou falar regiões, que eu vou ser injusto, porque tem gente lá do Espírito Santo, gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Maranhão, Brasília, gente de todos os lugares assistindo essas videoaulas. E eu glorifico a Deus que quando começamos a gente não tinha tal pretensão. Comecei a assistir tendo 16, 32 pessoas assistindo essas videoaulas. Mas eu fiz com visão e vou continuar fazendo com visão de reino. Tem vezes que deem 5.200, 5.600 visualizações, tem vezes que dá 2.000. E, meu irmão, a minha motivação continua sendo a mesma quando tinha 36, porque eu não ganho dinheiro no YouTube para poder postar esses vídeos. Esses vídeos não são monetizados. Eu faço com amor, porque eu quero receber lá na eternidade com o Senhor. Faça a obra de Deus com paixão. Faça a obra de Deus com dedicação. Faça a obra de Deus com zelo, com amor. Faça ela com o coração sincero, porque na eternidade as nossas obras passarão pelo fogo. E o critério usado por Deus será a sinceridade, a motivação pela qual nós realizamos as coisas para Ele. E eu quero receber dele lá o meu galardão. E aqui na terra eu quero receber a sua oração. Vamos orar nesse momento? Eterno Deus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estudarmos e aprendermos juntos a tua palavra. Toda honra, toda glória sejam dadas ao teu nome. Meu Deus amado, em nome de Jesus, santifica as nossas vidas e prepara-nos, ó Pai, para esse momento maravilhoso em que o Senhor virá por sobre as nuvens, irá arrebatar a sua igreja e teremos os nossos corpos transformados. Os que morreram ressuscitarão primeiro e estaremos para sempre com o Senhor. Santifica a tua igreja, santifica cada professor, cada professora. Meu Deus, usa-nos como instrumento para motivar, despertar os nossos irmãos na fé, para levarmos almas aos pés do Senhor, para que aquele momento do arrebatamento seja um momento, meu Deus, de gozo, de alegria, de encontrar com o Senhor, encontrar com os crentes de todas as eras, todas as tribos, de todos os tempos, de encontrar com os heróis, com os anjos que trabalharam ao nosso favor. Meu Deus, nós não queremos perder este momento, esta experiência. Guarda cada um e abençoa. Abençoa cada família. Quando estiver comemorando, meu Deus, no dia 25, Natal, muitos não têm recursos nem para comprar um ovo, para comprar um alimento para colocar na mesa. Abençoa, consola cada família, cada servo teu, põe a tua bênção. Se aqui nós não podemos fazer uma ceia maravilhosa para celebrar o teu nascimento, meu Deus, não nos deixe perder as bodas do Cordeiro, onde nós estaremos com o Senhor celebrando uma grande ceia, glorificando e adorando ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. E permitindo Ele, estaremos retornando na semana que vem
para estudarmos a lição de número 14. Isto, se não houver o arrebatamento, porque eu estou esperando. Eu não tenho dinheiro para fazer uma mesa maravilhosa para esse Natal, mas eu tenho a certeza que eu vou participar das bodas do Cordeiro e lá, meu irmão, nós vamos celebrar e vamos comer o cardápio preparado pelo nosso próprio Senhor Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus.